Todos nós aguardamos a volta gloriosa de Jesus. A Igreja do Senhor aguarda o retorno do amado Mestre. E aí a Bíblia nos diz que para sempre estaremos com Ele. Estaremos livres de todas as situações adversas. Estaremos com o nosso bendito Salvador, aquele que nos amou primeiro, entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue numa cruz, sofrendo um martírio tão medonho, para conduzir a minha vida e a sua vida de volta para Deus. Eu quero ler para a nossa reflexão nesta noite o Salmo 119, evidentemente não será o salmo inteiro, mas quero convidá-lo a olhar para o verso 65 até o verso 72. Salmo 119, verso 65 até o verso 72. Está escrito: tem feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu coração e ao seu coração. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor iluminação do Santo Espírito. Dependemos do Espírito Santo, não podemos depender da nossa própria capacidade. Dependemos totalmente de Deus, principalmente quando vamos ministrar a palavra eterna do Senhor. Amado Deus, mais uma vez, com temor e tremor no coração, eu chego à tua presença, Senhor, para te suplicar iluminação, sabedoria do alto. O Espírito do Senhor me dê a condição de ministrar a palavra com toda a autoridade, na autoridade do Espírito Santo. E aqueles que nos veem, que nos ouvem, sejam também, ó Deus, abençoados, edificados pela ministração da santa e preciosa palavra do Senhor. Usa-me, ó Deus,
Usa-me como instrumento dócil em tuas mãos, para o louvor do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, continue com a sua Bíblia aberta. Você que está em casa, continue com a sua Bíblia aberta no Salmo 119, a partir do verso 65 até o verso 72. Eu estava pensando sobre o que pregar esta noite, e lendo essa porção das Sagradas Escrituras, eu me lembrei do verso 71. Estava no meu gabinete pastoral quando lembrei do Salmo 119 e, mormente, do verso 71. E fiquei pensando a respeito do sofrimento, da aflição, da dor. E eu pensei num tema para esta mensagem, e escolhi este tema: quando a aflição nos fortalece. Quando a aflição fortalece aquele que está em Cristo, aquele que conhece o Senhor, aquele que anda com o Senhor, aquele que ama ao Senhor. Meus irmãos, é verdade que estamos passando por um momento de profunda crise no mundo inteiro. Essa pandemia tem mostrado de uma forma muito clara, muito evidente, como o ser humano é tão frágil, como o ser humano é tão vulnerável. Alguns afirmam que o homem é tão pequeno que ele não pode nem suportar um pequeno vírus. Portanto, estamos passando por esse momento de profunda aflição, de profunda dor. Alguns afirmam que essa crise é comparada com a grande aflição da Segunda Grande Guerra Mundial. Muita gente pensa dessa forma e compara essa crise na qual nós estamos também inseridos como a grande aflição da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, com certeza, depois de superarmos esse momento de aflição, esse momento de agonia, esse momento de dor, sairemos muito mais fortalecidos, porque a aflição muitas vezes é usada por Deus como faxina da alma. Deus usa a aflição para fazer uma faxina na minha alma e também na sua alma. O Senhor usa a aflição como limpeza do nosso coração e como purificação da nossa mente. Portanto, a aflição é usada por Deus para modelar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa caminhada cristã. O verso 71 do texto que lemos, está escrito: o salmista escreveu: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu gostaria que você guardasse no coração, guardasse na sua mente este verso de número 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, pela agonia, pela dor, para que aprendesse os teus decretos. Antes de falar, meus amados, sobre essa porção que nós lemos, eu gostaria que você guardasse esse verso. Voltaremos a ele na conclusão da ministração. Antes de falar sobre esse trecho
do Salmo 119, permita-me, meu querido irmão, explicar que o Salmo 119 faz parte de um grupo de 9 salmos, que são chamados de salmos acrósticos. O Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 25, o Salmo 34, o Salmo 37, o Salmo 111, o 112, o 119 e também o 145. São 9 salmos acrósticos. Talvez você fique imaginando, por que esse nome acróstico? Por que 9 salmos são acrósticos? Deixe-me explicar, meu querido irmão. O acróstico é um recurso poético e consiste na utilização de letras do alfabeto hebraico e em ordem alfabética. Na primeira letra de seus versos ou estrofes, como forma de estruturar a poesia, o poema. Além do aspecto poético, meu querido irmão, um dos principais objetivos do uso do acróstico era exatamente facilitar a memorização e recitação do poema, da poesia, algo muito natural numa cultura de tradição oral muito forte como a do antigo Israel. Portanto, o Salmo 119, este Salmo 119 é o maior acróstico que se encontra no Velho Testamento. Agora observe algo importante, algo interessante. Este Salmo 119, ele conta com 22 estrofes e cada estrofe com 8 versos. Se você contar, tiver a curiosidade de contar, se você pegar o verso 65 até o verso 72, dá exatamente 8 versos. Cada estrofe corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E todos os versos de uma estrofe começam com a mesma letra do alfabeto do povo de Israel. Portanto, dada essas informações, que são pertinentes na minha concepção, a respeito desse recurso poético, agora vamos, meus amados, nos debruçar sobre os versos que lemos e aprendermos pelo menos 2 lições que são importantes para a minha caminhada cristã e também para a sua caminhada cristã. Você que me assiste, você que me vê neste momento, essas 2 lições serão importantes também para a sua caminhada, para a sua família, para a igreja do Cordeiro de Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O Salmo nos mostra, do verso 65 até o verso 72, alguns versículos nos mostram que o Senhor tem feito somente o bem ao seu povo. O Senhor nosso Deus tem feito somente o bem ao seu povo. O Deus que nos ama, o Deus que nos deseja, o Deus que continua sempre com a sua mão estendida sobre nós. É um Deus bondoso, é um Deus cheio de ternura, é um Deus cheio de graça, é um Deus cheio de misericórdia. Meu querido irmão, a bondade é um dos atributos comunicáveis do nosso Deus. O Senhor, segundo a Bíblia, é inerentemente bom e jamais poderá deixar de exercer a sua bondade. Em nenhum momento. O Senhor é inerentemente bom e jamais o Senhor deixa de exercer a sua bondade. A minha vida é prova disso, a sua vida também,
a minha família e a sua família. Nós temos experimentado essa bondade comunicável do Senhor nosso Deus. Essa bondade tem sido real na minha vida e também na sua vida, na vida da minha família e também na vida da sua família. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, o Senhor Jesus exerceu um ministério tão bondoso, tão cheio de misericórdia. Durante todo o seu ministério terreno, o Senhor Jesus demonstrou bondade a uma raça caída, a homens pecadores, a pessoas que estavam completamente afastadas de Deus. No livro de Atos, no capítulo 10, verso 38, a palavra nos diz, ou nos fala a respeito dessa bondade do Senhor Jesus, dessa misericórdia do Senhor nosso Salvador, como Deus ungiu, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, durante toda a trajetória do ministério terreno de Jesus, ele sempre fez o bem, curando as pessoas, fazendo milagres maravilhosos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deixe-me dizer uma coisa, meu querido irmão, eu chamo a sua atenção para isso. A bondade do Senhor não muda. A bondade do Senhor é totalmente imutável. Eu mudo, você muda, agora Deus não muda. A bondade do Senhor não muda, ela é totalmente imutável. Essa bondade imutável de Deus é dada individualmente a cada servo seu, a cada pessoa que chama pelo seu nome, a cada pessoa alcançada pela sua graça, a cada pessoa alcançada pela sua salvação eterna. Cada pessoa, cada crente, cada cristão experimenta de forma individual essa bondade maravilhosa do Senhor nosso Deus. Olhe para o verso 65 do Salmo 119. O salmista diz: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista está dizendo: Senhor, eu tenho experimentado da tua bondade no meu dia a dia, na minha vida, eu tenho experimentado a bondade do Senhor. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra santa, poderosa e maravilhosa. Louvado seja o Senhor. O verso 68 afirma a mesma verdade. O Salmo 119, verso 68, aponta para a mesma verdade, fala da mesma verdade, quando diz: tu és bom e fazes o bem. O Senhor é bom, inerentemente bom, e o Senhor continua fazendo o bem. Meu amado irmão, não há nenhuma dúvida de que o Senhor nosso Deus continua nos ensinando a tomar decisões e aplicar o bem, e aplicar aquilo que o Senhor tem transmitido à nossa vida mediante a sua vontade. O Senhor continua nos ensinando a tomar decisões e a aplicar bem a sabedoria do Senhor, pois confiamos plenamente nas regras do nosso bondoso Deus para orientar o meu comportamento e o seu comportamento. E é exatamente isso o que nos diz o verso 66. Esse Deus que é bondoso,
esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é inerentemente bom, Ele continua nos ensinando a tomar decisões e a aplicar bem a sabedoria que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ministra através da santa e preciosa palavra de Deus. Portanto, a Bíblia orienta a nossa vida. Olhe para o verso 66. Ensina-me, Senhor, bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Ensina-me, Senhor. Ensina a minha vida, ao meu coração. Senhor, eu me ponho como discípulo, eu me ponho como aluno diante do Senhor. Portanto, ensina-me o bom juízo, ensina-me o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que é extraído da tua santa e preciosa palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. O bondoso Deus continua fazendo o tempo todo, Ele continua fazendo isto, ensinando a minha vida e ensinando a sua vida, ensinando a minha família e ensinando a sua família. O Senhor tem feito somente o bem ao seu povo. Quando eu penso na palavra de Deus, quando eu penso nos ensinamentos da palavra, nos ensinamentos desse Deus que tem feito somente o bem ao seu povo, eu compreendo que as benditas e preciosas palavras do Senhor são doces ao nosso paladar. A palavra de Deus é doce ao nosso paladar, é como um favo de mel que chega à nossa boca. A palavra de Deus, ela vem como um favo de mel, ela vem à nossa boca como favo de mel. Meus queridos irmãos, num momento como este, de muitas inquietações, de muitas perguntas, neste tempo crítico, de perguntas sem respostas, de ansiedade, de isolamento social, jamais esqueça, nunca esqueça que o Senhor continua com as rédeas da história em suas mãos e a sua bondade é imutável. Louvado seja o seu nome para sempre. Eu continuo crendo na bondade do Senhor. A bondade do Senhor é percebida por mim e por todo aquele que anda com o Senhor, por todo aquele que crê nas sagradas Escrituras, por todo aquele que aceitou a Jesus no seu coração. Deus continua fazendo o bem ao seu povo. Por certo, o Senhor continuará cuidando da sua vida e da sua família. O Senhor tem feito somente o bem ao seu povo. O Senhor tem abençoado a minha vida com tantas coisas que jamais imaginei, porque Ele é bom. Deus é boníssimo. Que Deus bom é o nosso Deus. Como é gostoso caminhar com Ele, como é bom conhecê-lo, como é bom senti-lo, como é bom viver na sua santa e gloriosa presença. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Eu gostaria de deixar a segunda lição. A aflição faz o espiritualmente frio se voltar para o Senhor. E quantas pessoas que estavam desanimadas e frias, a aflição traz de volta aquela pessoa que estava fria espiritualmente falando. Cristãos que andam no caminho oposto, indicado pelo Senhor, o caminho que é indicado por Deus através das sagradas Escrituras. De repente o crente esfria, o cristão esfria e toma o caminho oposto daquele que é orientado pelo Senhor nosso Deus. Crentes que infelizmente traçam seus próprios e errados caminhos, certamente vivem sem nenhum prazer nas coisas espirituais, são crentes frios,
desanimados, perderam a alegria de glorificar a Deus, perderam o prazer de estar na presença de Deus. Para a gente é assim, o culto é cansativo. Infelizmente o culto é cansativo, a pregação é muito cansativa, a oração é algo que enfada, a oração é enfadonha. Os louvores que são oferecidos ao Senhor são sonolentos. O frio pensa dessa forma. Aquele cujo coração parece um iceberg pensa dessa forma. Os louvores que são oferecidos ao Senhor Deus, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, são sonolentos. O coração desses crentes tornou-se insensível. Quanta insensibilidade no meio da igreja do Senhor. Quantas pessoas que são insensíveis à pregação da palavra. Quantas pessoas que são insensíveis à oração. Quantos já esqueceram o primeiro amor? A semelhança da igreja de Éfeso. E o Senhor, meus amados, censurou aquela igreja dizendo: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Será, meu irmão, você que me vê, que me ouve nesta noite, será que você não abandonou o primeiro amor? Aquela alegria inicial de caminhar com Jesus, de caminhar com Cristo, sentindo a sua gloriosa presença, chorando ao abrir as sagradas escrituras, derramar o coração, derramar a alma perante Deus em profunda oração. Será que você perdeu isso? Você esfriou, você abandonou o seu primeiro amor? O Senhor aponta o caminho de volta para aquela comunidade cristã lá da igreja de Éfeso. O Senhor aponta o caminho de volta para aqueles crentes que haviam perdido o primeiro amor. E se você quiser conferir, está lá no capítulo 2 do livro do Apocalipse, verso 4. E no verso 5 o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Volte atrás, olhe para o passado, olhe um pouquinho para trás e veja exatamente onde foi que você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meu amado irmão, a palavra-chave aqui do verso número 5 de Apocalipse 2 é exatamente a palavra arrependimento. Vida que se volta de novo para Deus, vida que dá meia volta e se volta para o seu Senhor, se volta para o seu Salvador, se volta para o bom e antigo caminho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Infelizmente, muitos dos que me veem e me ouvem não conseguem entender e sentir as maravilhas do Senhor, as maravilhas que emanam da bendita e preciosa lei do Senhor. Crentes que estão gelados, estão frios, desanimados, não sentem mais a alegria, não sentem mais o prazer, não sentem mais essa alegria maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. Se você olhar para o verso 70 do Salmo 119, verso 70, o texto vai nos dizer que o coração tornou-se insensível, tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo. Quem já morou no interior sabe que é um pau de sebo, não é? Se põe lá uma botija, uma panela de barro cheia de bombons. Eu vi muito isso quando era criança, e a criança tentava subir para quebrar
aquela panela de barro cheia de bombons, os olhos vendados e a madeira completamente encebada. Muita gente não conseguia subir. Alguns tentavam e jamais conseguiam. Outros conseguiam e chegavam até a panela e batiam nela, e todo aquele bombom era ali desfrutado pelas demais crianças. O texto está nos dizendo que tem gente que tem o coração como se fosse de sebo. A palavra não entra mais na alma, não entra mais no coração, não entra mais na mente. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Coração de sebo. Certamente, muitos, quando são afligidos pelas circunstâncias adversas, se voltam para o Senhor. Muitos se voltam para Deus em profundo arrependimento e submissão à vontade soberana de Deus. Muitos se voltam, outros ficam chateados, ficam com raiva, reclamam de Deus. Mas eu acredito que nesta noite você está ouvindo a palavra, e você que talvez esteja frio em seu coração, há tristeza, há uma morbidez, há frieza, nesta noite se volte para o Senhor em profundo arrependimento e submissão à vontade soberana de Deus. No verso 67 do Salmo 119, o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. A aflição nos fortalece, a aflição nos traz de volta para Deus, a aflição nos traz de volta para a vida de oração profunda, de comunhão profunda com o Senhor nosso Deus. Antes de ser afligido, andava errado, andava segundo o meu próprio entendimento, andava segundo o meu próprio raciocínio. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu me volto para Ti, Senhor. Agora eu me volto para a Tua palavra. Agora eu guardo no meu coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Olhe para o verso 72, está escrito, Salmo 119, verso 72: para mim vale mais a lei, a palavra que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Não há riqueza nesse mundo, não há poder neste mundo, não há nada neste mundo que se troque pela preciosa palavra do nosso bom Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meu amado irmão, meu querido irmão, com certeza, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que nos leva a toda a verdade revelada de Deus, com certeza, o Espírito Santo está inclinando esses corações frios de volta para o caminho da palavra de Deus e da alegria real. Não da alegria que o mundo oferece, mas da alegria que o Espírito Santo oferece, a alegria que é perene, que é real, a alegria que vem do trono, que invade a nossa alma, que invade a nossa mente, que invade todo o nosso ser, a alegria que desce do trono do Altíssimo. Meu querido irmão, minha amada irmã, a igreja precisa ser novamente visitada, e visitada poderosamente pelo Santo Espírito de Deus, a fim de que experimente a plenitude do Espírito Santo de Deus. A aflição muitas vezes leva a pessoa a uma reflexão mais profunda. A minha vida estava longe de Deus, eu não sentia mais alegria, não sentia mais fervor espiritual. Todavia, a aflição me fez perceber que estava muito distante de Deus.
E quando isto acontece, essa pessoa começa a experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor, evidentemente, começa a experimentar esse poderoso avivamento espiritual. O reverendo Antônio Elias, de saudosa memória, ele dizia: se não tenho a plenitude do Espírito, eu a desejo. Se já a tenho, eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da palavra. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero viver mais íntimo de Deus. Eu quero viver uma vida que glorifica o nome bendito de Deus. Que a aflição do tempo presente leve aqueles que estão frios a se voltarem em profundo arrependimento ao Senhor e experimentem a gloriosa plenitude do Espírito Santo. A igreja dominada pelo poder do Espírito Santo faz toda a diferença na sociedade na qual está inserida. Assim, todos nós sejamos tremendamente visitados pela ação poderosa do Espírito Santo nestes dias de aflição. Pense um pouco. Quem sabe a sua vida estava longe de Deus, o seu coração estava afastado de Deus, porém a aflição fez você refletir, pensar e dizer: a minha vida precisa voltar para os trilhos, precisa voltar para o caminho do Senhor, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. E eu quero concluir a reflexão desta noite voltando os olhos, voltando o coração para o verso 71. Neste verso 71, percebemos que o salmista considerou a experiência da aflição como algo instrutivo à sua vida. Foi-me bom. Ele não está dizendo que foi algo desagradável. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, para que compreendesse o amor de Deus, compreendesse a graça de Deus, essa graça que opera no futuro, essa graça que operou no futuro, mas opera amanhã, opera também no futuro. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Calvino, comentando este Salmo 119, ele escreveu a respeito do verso 71, dentre outras coisas que ele escreveu: é bom, escreveu Calvino, é bom que provemos continuamente o fruto que nos emana das correções divinas, para que elas se nos tornem em doçura, e para que, deste modo, nós que somos rebeldes e obstinados por natureza, possamos ser reconduzidos à sujeição. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus reconduza a sua vida à sujeição, a sua vida seja sempre submissa à vontade soberana do Senhor nosso Deus. Meus amados, estamos todos nós sendo duramente atingidos por essa aflição, que eu a considero aflição medonha. Mas, se nos voltarmos para o Senhor, haveremos de sair dessa pandemia mais quebrantados, vidas quebrantadas, vidas no altar de Deus, vidas santificadas, vidas consumidas pelo zelo do Senhor, vidas mais quebrantadas. Haveremos de sair mais humanos, mais solidários, mais comprometidos com Deus, mais comprometidos com a oração e mais comprometidos com a santa e abençoadora palavra eterna do Senhor nosso Deus. Foi-me bom passar pela aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos.
lembre-se, Deus continua sendo bom. Deus tem abençoado o seu povo. E a minha oração é no sentido de que você que está frio, desanimado, triste, com esse coração aí tão frio, tão gelado, você se volte para o Senhor em profundo arrependimento, e a partir de hoje a sua vida seja vivida aos pés do Senhor de uma forma completamente diferente. Assim o Senhor nos abençoe. Assim o Senhor abençoe a sua vida, assim o Senhor abençoe a sua família, e a graça bendita do nosso Deus continue sendo derramada abundantemente sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.